filosofia. Nossa quinta aula de filosofia. Tudo bom, crianças? E aí, como andam os pensamentos de vocês? Vamos fazer uma pequena reflexão sobre os nossos pensamentos. Vamos revisar os nossos conteúdos, né? E vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá certo? No capítulo 1, nós estamos trabalhando o que é o pensamento. Nós vamos rever algumas formas de pensar, tá certo? Vamos lá? Então, na página de abertura, na página 288 e 289, nós temos uma criança aí pensativa, né? Com vários pensamentos diferenciados, onde a própria definição da palavra pensamento nos diz o quê? Que o pensamento nos leva a entender que o pensamento está relacionado a alegrias, a tristezas, a coisas assustadoras, as coisas divertidas, e a faz de conta, o nosso mundo imaginário, né? Através do faz de conta as nossas possibilidades de nós fazermos uma viagem na nossa imaginação e sairmos no mundo imaginário sem sequer sair do lugar onde nos encontramos no momento. Vamos falar também dos sonhos, né? Que nós somos sonhadores, quando nós dormimos a gente tem determinados sonhos, e das lembranças das pessoas que fazem parte do nosso presente e que às vezes viajam para alguns lugares, de alguns amiguinhos que estudam conosco, que de repente por algum motivo há necessidade de ir para outros locais, né, uma transferência de trabalho, dos nossos familiares que muitas vezes moram em locais distantes que a gente quer estar com ele todo o tempo. Então isso daí são formas de pensamento, as lembranças, os sonhos, o faz de conta também são formas diferentes de pensar, que nós vamos falar também um pouquinho sobre isso hoje, tá certo? Então, aqui na página, nós vamos falar um pouquinho sobre o pensamento, foi o que eu falei logo de início. Na página 290 vocês vão ter a oportunidade de reforçar o que eu estou falando com relação ao pensar, que o pensamento, existem as formas de pensar, que são, na página 290 você vai ver isso, que existem os pensamentos felizes, os pensamentos tristes, os pensamentos assustadores, os divertidos e os nossos pensamentos, aqueles que nós gostamos sempre, que são chamados de pensamentos preferidos, certo? Na página 290 tem um pouquinho de algumas perguntas aí para vocês fazerem uma reflexão em casa com relação o que é um pensamento. Você sabe o que é um pensamento, já que a gente está falando sempre sobre isso, sobre alegria, sobre diversão, sobre assustadores. E para você, o que é um pensamento? Já fez essa reflexão? Já parou para pensar, já que o assunto é pensamento, sobre o que é um pensamento? E os pensamentos, eles são diferentes entre si ou as pessoas pensam do mesmo jeito? Se são diferentes entre si, por que são diferentes? Vocês também já fizeram esse questionamento, já se perguntaram com relação a isso, se indagaram sobre isso? Os pensamentos, eles podem ser felizes ou tristes? Como é isso? Você já teve pensamentos felizes? Você já teve pensamentos tristes? Como é pensar feliz? Como é pensar triste? Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar, para ver se a gente realmente está entendendo sobre esse assunto. Quando que nós podemos pensar rápido? Quando que nós podemos pensar devagar? São muitos pontos de interrogações, né, gente? Mas que a gente tem que parar sempre para analisar quando é que a gente está pensando rápido, quando é que a gente está pensando devagar, quando é que a gente precisava pensar mais devagar e a gente pensou rápido e não organizou as ideias direitinho.
Então, tem esse tempo também para a gente fazer essa reflexão e pensar no momento certo, tá certo? Encontrar as respostas no momento certo, sem ter precipitações, tá certo? Então, formas de pensar. Eu falei no início, né, das formas de pensar, falei do faz de conta, que é uma forma de pensar, falei dos sonhos. Olha só, uma criança dormindo. O que será que ela está sonhando? Sonhando com animais. Olha só, gente, vai já aparecer. Olha só, está sonhando com os animais. E você costuma sonhar com o quê? Geralmente, não sempre, às vezes a gente sonha muito com aquela coisa que a gente está vivenciando naquele momento. Muitas outras vezes a gente sonha com coisas do nosso passado, como se fossem lembranças. Um sonho, sonhando e dentro do sonho lembranças. Faz parte, é o pensar, que está um ligado ao outro, tá certo? Essa criança que você sonha todo dia, eu não sonho todo dia. Você sonha todo dia? Porque tem gente que sonha todo dia. Tem gente que diz assim, hoje eu tive um pesadelo. Geralmente quando você tem um pesadelo, esse sonho que você teve não foi um sonho legal. Você se assustou, né? Foi meio que um sonho assustador. E os pensamentos alegres? Olha, gente, que tipo de pensamento vocês acham que essas crianças estão tendo? Porque são os pensamentos alegres e pensamentos divertidos. Que tipo de pensamentos eles estão tendo? Estão se divertindo, estão brincando. Olha só, os meninos aqui embaixo tem um bichinho lá em cima, eles estão alimentando os bichinhos, esse bichinho que está lá em cima, comendo e dividindo com ele. Quer dizer, é esse tipo de pensamento que eles vão levar lá pra frente, quando eles estiverem maior, que vão fazer parte de quê? Das lembranças deles, certo? Também vão fazer parte, é um pensamento alegre hoje, divertido hoje, mas que lá na frente vai fazer parte dos pensamentos preferidos, dos pensamentos alegres, divertidos, vão fazer parte das lembranças deles. Por quê? Porque quando eles lembrarem, se tiver casado, vai dizer, olha, quando eu era pequeno, eu sentava embaixo de uma árvore com a minha prima ou com meu irmão ou com um amiguinho e a gente ficava brincando de alimentar um animalzinho que estava lá em cima, que nem é aconselhar, porque o alimento do animal não pode ser, se bem que eles estão comendo, acho que é sementinha da planta, porque nós não podemos alimentar os animais, né? Eles têm que comer o que tem da natureza, a não ser que seja animal que nós criamos mesmo. Então, são pensamentos alegres, divertidos, que a criança vai lembrar sempre, mas lá no futuro, quando ele tiver maior, quando tiver rapaz e mocinha, vai fazer parte do quê? Vai fazer parte das lembranças também, né? Pensamentos preferidos também, quando ele for lembrar. Existe o pensamento do faz de conta. Olha só essa mãezinha aí brincando com a criança, brincando do que? De faz de conta. Essa criança está fazendo de conta que é o quê? Está fazendo de conta que é um super-herói, né? Uma heroína, né? Que é uma menininha aí. Então, ela está brincando, usando o mundo imaginário dela, usando o faz de conta dela. Então, o faz de conta nos leva a sair para uma outra dimensão, para sair para um outro lugar. Ela está usando o imaginário dela, a parte da imaginação dela, para realizar o que ela está realizando aí juntamente com a mãezinha dela, né? Então, brincar de faz de conta é algo muito natural na infância. Este é o tipo de brincadeira que as crianças fingem ser uma outra coisa, uma outra pessoa. No caso, essa criança está querendo ser o quê? Como se fosse um super-herói, né? Como se quisesse voar. E essas brincadeiras, elas fazem com que as crianças, como é que se diz? O mundo imaginário dela fica enriquecido, né? Que ela está sempre criando algo novo, né? Então é muito importante você sonhar, você criar e você fazer de conta. Às vezes quando você está lendo um paradidático, você, às vezes lendo o paradidático, você se faz entrar naquela história, se imagina naquela história, né? Você faz de conta que é um personagem.
entendeu? Você está usando o seu mundo imaginário, faz de conta, faz com que você use a sua imaginação. E os seus pensamentos preferidos? Vocês sabem quem é esse personagem? Você já pensou nesse personagem aí, no Chapolin Colorado? Será que ele não é um personagem seu preferido? Ou você tem como os pensamentos preferidos pensar no Homem-Aranha, no Batman ou em outros personagens que vocês gostam? Então, nós temos também os nossos pensamentos preferidos. Aqui em sala nós fizemos uma pesquisa, uma enquete junto com as crianças que estão nas aulas presenciais. Muitas crianças, que para mim não foi nenhuma surpresa, os pensamentos preferidos deles estão relacionados à família. Que bom que a família está em primeiro lugar. Que bom que o Chapolin Colorado não está substituindo os pensamentos preferidos das nossas crianças, né? Porque ele é um personagem. Pensamentos preferidos ser a família é muito importante. Eu adorei saber isso, saber que os meus alunos pensam na família. E o pensar diferente? O pensar diferente te faz entender o quê? Te faz entender que nós não somos iguais, que nós somos diferentes, que nós temos ideias diferentes e que nós temos que nos respeitar. E o pensar diferente também nos ensina. Eu vou aprender mais com o meu colega, então eu tenho que saber ouvir a opinião do meu colega, porque ele pensa diferente de mim, ele tem ideias diferentes de mim, ele vai juntar com as minhas ideias e a gente vai poder construir junto algo melhor, certo? Então, a gente, nesse pensar diferente da nossa página 295, como mostra no slide aí, você vai ver o quanto é importante você saber entender a importância do pensar diferente no mundo que nós vivemos. Se as pessoas entendessem mais a opinião do outro, procurassem mais aceitar a opinião do outro, né, a diferença do outro, eu tenho certeza que nós viveríamos num mundo melhor, porque só acrescenta, gente, o somar ideias diferentes, pensamentos diferentes, acrescenta, né? O mundo pode se tornar melhor. Eu vou concluir mais uma aula de filosofia, a nossa 4ª aula de filosofia. Estudem para as nossas avaliações. Tem uma criança aqui viajando no mundo imaginário, onde tem fadas, né? Como a Sininho, né? O colorido do arco-íris, entrando no mundo da imaginação. E vamos construir junto esse mundo fantástico, né? O mundo do amor, o mundo do pensamento positivo, né? Das alegrias, das diversões. Vamos tentar ser felizes juntos, pensar as coisas boas, né, da vida. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.